Muito bem, pessoal, hora de falar aí sobre as notícias do Vascão da Gama. Eu sou o Charlie e você está no canal RJ Vascaíno. E deu Vasco. Nesta segunda-feira, em partida realizada no estádio Luso-Brasileiro, estádio da Portuguesa da Ilha do Governador, Vasco e Cuiabá se enfrentaram e o Vasco saiu vitorioso. O Vasco venceu aí pelo placar de 1-0, o gol marcado pelo volante Jair de pênalti. O Vasco só entra em campo agora, no próximo domingo, para enfrentar nada mais nada menos do que o líder do Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo. A partida ocorrerá no estádio Newton Santos às 16 horas. Diante da crise instaurada no clube nas últimas semanas, o Vasco vencendo esse clássico, o Vasco pode espantar de vez aí a crise, até porque uma vitória num clássico deixa o clima bem mais leve em situações como essa. Vamos falar aí agora do jogador, zagueiro e volante Gary Medel. Vasco, enfim, se acerta com o jogador, tá? Está tudo certo. Quem traz essa notícia é o jornalista Jorge Nicola. Segundo o jornalista, o jogador e o Vasco se acertaram e o jogador aguarda apenas emissões de passagem realizadas pelo clube para que ele possa vir ao Rio de Janeiro realizar exames médicos e fechar em definitivo com o Clube de Regatas Vasco da Gama. O jogador vem aí para assinar o contrato com o clube até dezembro do ano que vem. Houve aí também uma especulação sobre o jogador Alex Sanches no Vasco. Vou explicar para vocês como isso ocorreu. Nas tratativas para a contratação do jogador Gary Medel, foi-se perguntado aos representantes do Gary Medel, que também representam o Alex Sanches, sobre a situação do jogador. E os representantes deles de imediato disseram que não havia essa possibilidade, pois o atleta tinha interesse em permanecer na Europa. Segundo o jornalista também, a situação do Lianco, jogador do Southampton. O Vasco fez uma primeira proposta que foi recusada, mas segundo apurou o jornalista, o clube vai fazer uma segunda proposta, tá? O Vasco não desistiu da aquisição desse jogador e o Vasco vai fazer sim uma segunda proposta para tentar aí a aquisição do jogador Lianco do Southampton. Lembrando que o Vasco já adquiriu aí o atacante, já fechou contrato aí com o atacante Serginho, que jogava no Besiktas lá da Turquia. Havia rumores também, especulações aí sobre o jogador Lanzini, mas o Vasco, as tratativas ficaram difíceis, pois o jogador recebe lá no West Ham em torno aí de 2 milhões de reais, o que está inviável para os padrões financeiros do Clube de Regatas Vasco da Gama. Muito bem, pessoal, essas são as notícias de hoje. Amanhã retorna aí com mais notícias, ou até antes, se sair aí notícias, até é possível saírem mais contratações do Vasco. Qualquer notícia assim de grande impacto, eu já entro aqui antes mesmo do próximo dia para trazer a função aqui. O meu objetivo aqui é deixar vocês o mais informado possível e mais atualizado possível sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Forte abraço, saudações vascaínas.